Aleluia, aleluia. Nós temos um Deus que o nome dele é cura. Jeová Rafá, o Todo-Poderoso. Ele é vida, ele não é morte. Sabe, tem muita gente pensando, sabe, que o médico, sabe, ele tem a autonomia para dizer o que vai ser a sua vida. Mas Jesus, ele tem a palavra final. Deus tem a palavra final. Ele já tem o sim, o amém na sua vida, queridos. O nome dele é cura. É o nome que está acima de todo nome, de todo principado e potestade que se levante contra a sua vida, contra a minha vida. É o nome de Deus, é todo poderoso. O nome Jesus, ele carrega todo o poder. E é o nome ungido que foi liberado para nós. O nome que é cura, o nome que é poderoso, que destrói cadeias, que dissipa as trevas, todas as coisas. Vamos declarar isso de novo? O nome de Jesus é cura e poderoso. Só o refrão. Declare pelas ruas o nome de Jesus, e sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Ama esse nome que é todo poderoso, o nome Jesus. Seu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. É o único que destrói cadeias. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu nome que está acima de todas as coisas. O teu nome que é poderoso. O teu nome que exala a vida. O teu nome exala a vida. O teu nome exala a vida. O teu nome exala a vida. Nós podemos declarar e confiar no teu nome. O nome de Jesus, que ele é vida. Obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite. Fala conosco, que somente o Senhor fale. Que somente o Senhor fale. Para nos preencher de toda a verdade dos céus. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos olhos do entendimento bem abertos, ouvidos atentos, sem distração, para receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Obrigada, louvor. Glória a Deus. Cristo é aquele que cura. Amém? Vamos repetir comigo? Cristo é aquele que cura. Queridos, hoje você está numa aula demonstrativa do Rema, amém? Hoje nós estamos numa quinta-feira de poder do Rema, amém? E nesse tema, Cristo é aquele que cura. Não sei se você sabe, mas nós temos as matrículas ainda abertas. Então, se você ainda não se matriculou, este é o seu momento, amém? Aqui na nossa igreja, nós também temos o centro de cura também. E para que possa entrar e participar do centro de cura, é necessário ter concluído essa matéria. Você sabia disso? Você tem que ter feito essa matéria. Cristo é aquele que cura. Amém? Então, essa é uma verdade que o Senhor nos deixou. Sabe, Deus, ele enviou o seu Filho. Sabe, ele nos amou tanto que ele enviou o seu único filho para nos amar e nos salvar. Sabe, o sozo, curar, salvar, libertar. Amém? Salvação é o Senhor que tem para a gente. Amém? Cristo, ele veio revelar então o amor do Pai. Ele é a resposta. Amém? Para nós. E quando entendemos isso, querido, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Aleluia. Foi através da restauração, então, do homem, né? Que quando Cristo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, todo castigo que era para mim e para você, na cruz, foi cravado. Na cruz, foi colocado sobre Jesus. E porque foi colocado sobre Jesus, nós recebemos essa restauração, essa religação. Religar com o Pai, né? Por conta de Jesus, o seu sacrifício.
Aleluia. Jesus já pagou o preço. Ah, Jesus pagou o preço já foi pago, queridos. O preço foi pago na cruz. A cruz não foi somente, graças a Deus, a salvação, mas também levou as nossas dores e enfermidades. Cristo levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Então a cura já é um fato real, definido, cravado na cruz, para mim e para você. Aleluia. Quem são aqueles que vão tomar posse, que já tomam posse? Amém? Amém? Eu cresci numa igreja que nós tínhamos como revelação para nossas vidas que, se Deus quisesse, nós seríamos curados. Então, era nessa posição que eu tinha, se Deus quiser. Então, eu cresci, sabe, com essa mentalidade, se Deus quiser. Então, se Satanás quisesse me colocar em enfermidade, eu aceitava, porque eu tomava para mim, porque era a vontade de Deus. Porque todas as coisas foram criadas por Deus. Então, na minha cabeça, a doença também poderia ser dada por Deus. Como algumas pessoas entendem de forma errada, né? Alguns textos bíblicos, né? Aquela doença que glorifica a Deus, né? Que dá glória a Deus, mas não é. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é bom. Amém? Deus é bom, porque Ele é bom. Então, nós recebemos aquilo que vem dos céus de bom. Amém? Onde tem dizendo isso, que Deus é bom? Vamos abrir lá comigo? Salmos 145, versículo 8. Salmos 145, versículo 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Versículo 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam sobre todas as suas obras. Permeiam sobre toda a criação, tudo que Ele criou, porque Deus é bom. Amém? Vamos ler também Salmo 118, versículo 1. Amém? Fala para a gente render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Sabe, Deus é bom e o diabo não presta. O que vem de maldade vem de Satanás. Mas Deus é bondade. Deus não põe enfermidade. Amém? Deus é bom, queridos. Deus nunca muda. Ele não volta atrás. Olha, se Ele disser para você que é cura, é cura. É vida, plenitude de vida. Não é morte. Amém? Aleluia. Pode ser que um sintoma esteja piorando, só aumentando mais um, acrescentando mais um. Mas o Senhor, Ele já determinou na sua palavra. Amém? E porque Ele já determinou na sua palavra, nós vivemos com essa certeza, crendo que o Senhor é bom e a enfermidade não vem dEle. Então, se o Senhor é bom, tem uma chavezinha que a gente vai aprender. Deus não muda o seu caráter, nem volta atrás. Ele nem se arrepende do que promete. Está lá em Números 23, 19. Diz que afirma que Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Se Ele já levou as enfermidades, queridos, no Calvário, na cruz, então nós andamos em saúde divina. Eu e você andamos em saúde divina. Então é isso que agrada ao Senhor. Amém? Isso que agrada ao Senhor. Andar em plenitude e saúde divina. Ele não é homem para que minta nem se arrependa. Ele não vai retornar aquilo que Ele fez e dizer, não, para você, eu vou deixar lá na cruz mesmo. Não, Ele não muda não, querido. Ele nem se arrepende. Ele não tem acepção de pessoas. O milagre que Ele faz com um, Ele faz com outro. Mas o nosso Deus, Ele é criativo. Ele não repete os milagres. Começam e terminam de formas diferentes. Aleluia. Começa, mas no final é cura. Amém? Se houve algum sintoma de enfermidade, no final é cura. Você passa pelo processo. Uns são curados porque entendem rapidamente, declaram a palavra e não deixam entrar a enfermidade.
Sabe, na época da pandemia, muitas pessoas pensaram que, pelo fato de uma pessoa espirrar, a outra já dizia, vou gripar. Vou pegar a Covid. Só porque começou a desenvolver um sintoma. Aí aquela pessoa que não se protegia das palavras, das afirmações, daquilo que fala na nossa boca. Porque morte e vida estão no poder da onde? Da nossa língua. Então, muitas pessoas, eu escutei testemunho de pessoas que disseram no hospital, olha, eu tenho dinheiro para garantir o meu respirador. Pessoas que o médico disse, essa pessoa dizendo, me entuba logo para que eu tenha oportunidade. A pessoa boazinha, mas porque tinha um respirador, né? Na UTI, tinha dinheiro, queria já garantir a vaga dele com o respirador. Onde já viu isso? Né? Podendo crer que o Deus Todo-Poderoso, que age em nosso favor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele realiza. Aquilo que Ele fez no passado, Ele realiza ainda hoje. Só basta eu e você crer. Você e eu crermos. Existem muitos ensinos errados falando de um Deus justiceiro. Não é verdade? Algumas doutrinas que falam sobre isso. Um Deus que mata por enfermidade, que se alegra com o nosso sofrimento. O nosso Deus, Ele tem bondade em seu caráter. Bondade, querido, bondade. Ele tanto nos amou que escolheu levar as enfermidades em nosso lugar. Quem teria maior amor do que esse? Quem tem maior amor do que esse? Ninguém. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Aleluia. 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 Vamos abrir Isaías 53, versículo 4. Aleluia. Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, que estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos sarados. Nós vivemos em plenitude de saúde e cura divina. Quando a gente recebe essa palavra, quando a gente entende que o Senhor Jesus já levou, não se torna mais somente uma promessa. É um fato. Então a cura já é. Já é. Já é. Já é. Olha, quando eu entendi que já estava para mim e para você, o poder liberado para curar. Então, eu decidi um belo dia para colocar em prática. Sabe, houve um dia que eu acordei muito cedo para ir trabalhar, numa época que eu morava em Caruaru. Nesse dia, eu lembro que houve uma dor tão grande nessa região daqui, que me paralisou de andar. E nesse dia, eu me lembrei da administração na igreja lá de Caruaru. E nesse dia, eu decidi, eu vou orar. Porque era 5 da manhã, só tinha eu e o Senhor ali. E eu disse, Pai, se tu queres. Sabe aquelas dores fortes que você não consegue nem andar e que você pensa 2 vezes, não, se ela não sair, eu vou para o hospital agora. Era uma dor assim. Eu ainda nunca tinha orado por cura. Mas nesse dia, eu orei por mim. E a dor, queridos, foi embora em 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. O Senhor me curou. Mas aquela cura foi para testificar em mim. Meu Deus, eu tenho a unção para curar. Mas sabe que não é escolhidos? Cada um de vocês é ungido para curar. Aqui nesse lugar. Cada um de vocês, porque já recebemos. Ide fazer discípulos. Vai, batiza. Cura enfermos.
e fala e faz tudo, não no poder seu, mas no nome poderoso de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome poderoso de Jesus. É sobre esse nome, queridos. Não é sobre nós. Nunca vai ser sobre nós. Mas quando a gente diz sim, mais o Senhor vai nos usar. Porque é um passo de vez. A gente vai dizendo sim e o Senhor vai nos usando. A gente diz sim e o Senhor vai nos usando. Porque o Senhor, Ele tem prazer em desvendar os nossos olhos para a gente entender a revelação de quem nós somos nele, posicionados. Sabe, à direita do Pai, sentados à direita do Pai, junto com o Pai, junto com Jesus, governando, recebendo a autoridade. Então, aquele foi o dia que eu recebi a autoridade. Eu posso, porque o Senhor me deu poder e autoridade para falar o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos abrir lá em Gênesis. Lá em Gênesis fala que Deus fala e cria. Amém? Isso é para nós. Falar e acontecer. Amém? Lá em Gênesis 1, a partir... são versículos salteados. Gênesis 1, 4, 10, 12, 21. Vamos lá. Gênesis 1. Versículo 4, diz: E viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que era boa. Amém? Então, o que Deus criou, separação entre luz e trevas, Ele viu que o que Ele criou era bom. Amém? Aleluia. Quando as águas e a terra foram criadas. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era, aleluia, bom, queridos. Ele viu que era bom. A criação que Ele fez era boa. Quando as plantas e árvores e ervas foram criadas. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Amém. Muito bem. Quando Deus fez o sol e a lua e as estrelas. Versículo 21. Ai. Versículo 15. Sejam para luzeiros os firmamentos dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. 18. Para governar o dia e a noite, fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Versículo 21. Criou Deus os animais marinhos, todos os seres viventes que rastejavam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. Todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Versículo 31. Versículo 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora o 31. Viu Deus tudo que fizera, e eis que era muito bom. Amém? E essa foi a fala que ele falou ao contemplar o homem e a mulher. Amém? A sua criação. Então nós somos essa obra muito boa. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra bom, queridos, vem do hebraico tobi, que segundo o dicionário Strong quer dizer agradável, amigável, apropriado, conveniente. Então não há referências na criação sobre doenças e enfermidades. Você consegue ler depois Gênesis 1 para encontrar um versículo que diga que Deus criou doenças e enfermidades e disse que era bom. Tem não, queridos. Porque o que Deus criou é bom e não inclui pacote de doença e enfermidade, que foi Satanás, que foi a culpa do pecado. Amém? Não há referências na criação.
Então, a enfermidade não glorifica a Deus. Doença nenhuma não é da vontade de Deus. Vamos repetir isso. A enfermidade não glorifica a Deus. Doença não é a vontade de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. A doença é uma das consequências físicas do pecado. Tiago 5:15 diz: confessai, pois, os seus pecados uns para com os outros, para serdes curados. Tiago 1:15 diz que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Coloca aí Romanos 6:23. Qual é o salário do pecado? A morte. Então está conectado ao pecado e às consequências dele. Amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida. O nome de Deus é vida. Amém? Aleluia. Vida eterna. Aleluia. Mas o Senhor nos deu Jesus e disse que se nós crêssemos nele, os nossos pecados seriam perdoados. E porque nós cremos em Jesus, nós saímos de um lugar de trevas para um lugar de luz. Nós saímos da condenação para um lugar de vida. Amém? E nós saímos de uma vida plena em morte, doenças e enfermidades para uma vida nova de saúde divina. Aonde eu declaro a palavra, onde o sintoma aparece, eu declaro a palavra, aquele sintoma vai embora e eu vivo caminhando, porque o Senhor disse que no mundo a gente ia ter aflição, então também ia ter enfermidades, ia ter problemas, ia ter coisas que vai nos parar, tentar nos paralisar, né? Mas não somos desses que nos paramos por qualquer coisa. Amém? Aleluia. Também tem as doenças que são causas naturais, que são provocadas pelo homem. Sabe pessoas que comem de tudo? Né? Come de tudo. E aí, de repente, vem uma diabetes, de repente vem uma hipertensão, de repente vem uma obesidade, de repente vem outras doenças que estão relacionadas a coisas, a dores, né? Dores de coluna por causa do peso. Então, coisas que são relacionadas ao estilo de vida, à alimentação, né? Ao sedentarismo, né? A não fazer exercício, a falta de repouso, as preocupações, ficar preocupado com o dia de amanhã, quando o Senhor já disse que é para a gente fazer. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe que a ansiedade é pecado. E o que a gente faz? Se arrepende, entrega ao Senhor as nossas preocupações. Dá uma repaginada e diz assim: agora não é meu, porque o Senhor já vai resolver. E o Senhor é especialista em milagres criativos. Na minha vida e na sua vida. Amém? O Senhor é especialista, querido, em milagres criativos. É especialista. Houve um dia que eu estava crendo, sabe, por uma manifestação de algo sobrenatural. E eu lembro que eu estava aqui no culto, ouvindo uma quinta-feira a ministração de Hudson. E eu fechei os olhos, levantei a mão e me vi numa rede. Sabe, nessa rede, querido, foi uma experiência tão sobrenatural, que quando eu me lembro, sabe, aquele dia assim que o Senhor deu paz, porque eu tinha algo para resolver, só que daquilo que iria ser resolvido, piorou no dia seguinte. Mas sabe que aquela visão fez comigo? Me fez entrar no lugar de descanso. Porque quando eu me vi, imagina você receber uma visão do Senhor, você numa grande rede conectada, uma rede de descanso, rede conectada ao céu. Eu não conseguia ver, queridos, aonde ia, mas eu via as nuvens e via o céu. E vi a rede me balançando. Sabe? E o Senhor estava dizendo para mim. E a ministração naquele dia era sobre Jesus acalma a tempestade. Sabe que na tempestade não estava naquele dia, veio no dia seguinte. Mas o Senhor me trouxe aquela visão. Filha, descansa. Descansa. E eu comecei a rir. Sabe aquilo que poderia tirar a paz? Olha, não trincou nem um pouquinho. Porque dentro de mim já estava tão firme e forte aquela visão, o Senhor já tinha me preparado. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor, Ele sempre se antecipa. Ele sempre se antecipa. Sempre se antecipa. E se antecipa com paz e com alegria sobre minha vida e sobre a sua vida.
O Senhor traz notas com certeza, com convicção. Notas de certeza e convicção. Amém? Então, sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Sabe, andar em cura está muito ligado a andar em fé. Nós somos da fé. Então, não devemos deixar que as doenças, que os sintomas venham tentar nos abalar. Amém? Tem muita gente que está assim, ó, só ligado à tecnologia. Eita, o que seria uma pele descamando com isso aqui e isso aqui? Aí vai olhar, recebe não sei quanto diagnóstico, aí daí já não dorme. Aí já compartilha com outra pessoa, compartilha o problema. Não compartilha dizendo assim, isso aconteceu, mas eu sou curado. Não, esse sintoma apareceu, mas Deus já levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Não, mas fica nessa vida, sabe, de pensar assim, no diagnóstico, no que pode ser. E aí começa a entrar nesse lugar de preocupação. Onde Satanás está enlaçando, como estivesse puxando assim, distraindo você. Né? E ele faz isso com as enfermidades. Amém? Que eu já vi, não sei se você conhece, pessoas que deixaram de vir para a igreja dizendo que estava doente. E que passaram muito tempo. Mas não é doente no hospital, sem possibilidade de sair. Porque se existe saber médico para cuidar, então nós nos submetemos. Amém? Porque se ele disser não pode ter alta, não tem alta. Amém? Não tem evasão, não. Tem realmente firmeza que você vai até o fim no tratamento. Amém? E você declarando a sua cura e sabendo que você vai sair daquele lugar rapidamente. Mas tem gente que tem os sintomas, fica em casa e vai ficando, porque aquele sintoma, toda vez que bate, é no dia do culto. É no dia que você tem algo para servir. Né? E o Senhor não nos chamou para esse lugar. O Senhor nos chamou para o lugar de declarar a palavra. E você receber manifestações. Sem fé, é o que diz Hebreus. Abre lá. Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É uma convicção dos fatos que não se veem. Amém? Então é uma convicção. Então eu e você, queridos, temos que estar convictos. Amém? É a firme convicção daquilo que eu espero. Se eu não espero nada, o que acontece? Nada. Simples, simples. Porque se eu não estou esperando ser curado, se eu não estou esperando que aquilo vai se manifestar, porque eu estou crendo, então eu não falo nada, não espero nada e nada acontece. Então eu preciso andar nesse lugar de fé, crendo que o milagre sobrenatural de papai vai acontecer. Amém? Versículo, Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele torna galardoador dos que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você temos que andar em fé. Sabe, tem algumas pessoas que ficam falando o problema. Só fala as circunstâncias. Mas ali, só focar no tamanho do problema não agrada ao Senhor, porque não está mostrando que você está convicto. Né? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, enferma. Mas quando ela escutou o nome do Todo-Poderoso Jesus, ela disse, eu já gastei tudo que eu tinha, já gastei tudo. E agora eu creio nesse nome. Então ela tomou uma ação. Né? Ela fez uma ação, ela decidiu. Vai ser hoje. Eu fico imaginando, né, que ela saiu de casa já decidida. Vai ser hoje, é hoje andando. Eu vou tocar, se eu apenas tocar naquelas vestes, eu vou tocar. E ela se humilhou, queridos. Se humilhou. Porque ela não poderia sair, ela poderia ser apedrejada, coisas podiam acontecer com ela. E as pessoas tinham estigma, né, pelas hemorragias. Então, porque ela era conhecida como imunda, impura. Mas ela inaugurou uma manifestação criativa, né, pela fé. Né? Ela inaugurou. Amém? Ela inaugurou. Ela decidiu fazer de forma diferente.
Então ela foi e apenas tocou. Enquanto outras pessoas estavam falando do problema, se apresentando, ela tocou. E quando ela tocou, saiu o poder. E ele viu. Ele viu a fé dela. Ele sentiu a fé dela. Amém? Então nós precisamos agradar o Senhor com a nossa fé. Ele precisa ver a nossa fé. Sabe aqueles jovens que estavam descendo, o paralítico. Vocês lembram da história do paralítico? Jesus também viu a fé deles. Jesus viu a fé deles. Eles estavam descendo. O paralítico, 4 jovens, né? A Bíblia menciona 4 jovens que estavam descendo. E nesse lugar onde eles estavam descendo, havia barreiras. Em cima de um telhado, a multidão, barreiras, e eles tiveram que destelhar e tiveram que fazer um esforço. Sabe que fé se esforça? Amém? A cura é disponível, mas você precisa declarar a palavra. Você faz a sua parte também. Jesus já fez tudo no Calvário. Ele já levou as nossas dores e enfermidades. Então, o que é para mim e para você fazer, você faz a sua parte, eu faço a minha. Nós iremos fazer a nossa parte. Amém? E vamos andar em saúde divina. Aleluia. 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 Oh, aleluia, aleluia. Lá em Marcos 2:5 é o texto que fala sobre o paralítico. Amém? Coloca aí, Marcos 2:5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Coloca antes no versículo, eu acho que é o 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Ok. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram um leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé. Então, Jesus, ele vê a tua fé. Amém? Ele vê a nossa fé. Disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Coloca no próximo. Pronto, é até aí. Amém? E assim aconteceu. Ele levantou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. São atitudes que nós fazemos. Amém? Aleluia. Então, se a doença não vem de Deus, a doença é uma ferramenta de quem? De Satanás. O diabo é mau, ele quem traz as enfermidades. O que é que diz João 10:10? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, eu vim para dar vida. E vida em abundância. Sabe, não tá disponível para a gente um lugar de saúde raso não, queridos. É vida abundante. É saúde transbordando. Amém? É transbordando. Aleluia, aleluia. A doença ela é uma opressão de Satanás. Ela é uma opressão de Satanás. É um cativeiro de Satanás. É isso que ela é. Jó 2:7 diz que Jó foi ferido por Satanás. Não foi por Deus. Tem muita gente falando o contrário. Deus permitiu, porque Deus coloca enfermidade. Lá em Mateus 12:22 diz que os demônios que causam mudez e cegueira. E tem outros textos que falam também sobre a infertilidade e várias manifestações de cura, né? Então, se Deus não quer que isso se manifeste e fique convivendo com o homem, é porque Ele é a bondade e o amor. Está na essência de Deus. Ele não quer que a gente ande em cura, queridos. O Senhor quer que a gente ande em saúde. O Senhor quer que a gente ande em saúde, não em doenças. Amém? O Senhor quer que a gente ande em saúde. Amém. Deus é o Senhor que te sara. O Senhor te cura. O Senhor está no caráter, sabe? Ele é o médico divino. Amém? Do seu povo.
está na sua essência. Há um desejo contínuo de Deus em restaurar e manter a saúde do seu povo. Nós precisamos estar nesse lugar. Amém? Alguns versículos na Bíblia, algumas passagens, falam a respeito de momentos que o pecado ele estava associado a trazer também a enfermidade. Então, muitas vezes, em algumas circunstâncias, você vai precisar liberar perdão sobre algumas coisas. Você vai liberar, pedir ao Senhor perdão por seus pecados, por coisas que você falou e que trouxe enfermidade para você. Você já percebeu que algumas vezes, algumas coisas acontecem que estão relacionadas a coisas que aconteceram até um dia antes, né? E que são coisas até pequenas que você nem ligou, mas que foram ocasionadas por aquilo que falam, né? As brechas, né? As brechas. Mas somos aqueles que reconhecem, se arrepende e anda corretamente. Amém? Aleluia. A cura é a vontade do nosso Pai. Então, nós somos prósperos. Vamos abrir lá em 3 João 1:2. 3 João. Amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aleluia. Aleluia. Próspera. Então, prosperidade é andar em saúde. Amém? Próspera a tua alma. Aleluia. Aleluia. Eu quero ser essa pessoa, queridos. Essa mulher que anda com prosperidade, mas que anda em saúde divina. Aonde o que o inimigo colocar, existe o Espírito Santo me blindando e dizendo, olha, isso aqui é assim, oro por isso. E me blindando, colocando pessoas com palavras específicas, liberando na minha vida. Eu quero estar nesse lugar, queridos. Amém? Aleluia. Somos prósperos e andamos em cura. Aleluia. Porque o Sozo quer salvar, curar, libertar e restaurar integralmente no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Então, as enfermidades, elas têm que bater em retirada. Porque o Sozo de Deus me acompanha. Amém? Aleluia. 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 Os sofrimentos do meu corpo não são meus, porque eu ando em saúde divina. Sabendo disso, eu não vou ficar chorando no leito, pensando naquele sintoma que foi falado, ou decidindo seguir piamente aquela informação. Sabe que algumas pessoas começam a receber até mesmo de sintomas que precisam ir ao médico, cumpre exatamente aquilo que ele fala, que o médico falou, sem orar, sem exatamente entregar ao Senhor e receber a cura. E aí vive de receitas e receitas. E aí muitos querem, através de pedidos de oração, irmão, ora por mim, né? Quando está dentro. Porque nós carregamos aquele que é o curador. Está dentro de nós. Amém? E então, tem pessoas que ficam na expectativa de uma cirurgia. Ora para que acelere a cirurgia. E nós estamos nesse lugar, sabe? Que nós precisamos crer e entregar ao Senhor. E receber a manifestação de cura. Amém? Eu preciso estar nesse lugar, queridos. Eu e você. Que vai vir o diagnóstico, mas eu vou falar a palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. Provérbios 18:21 diz assim, que morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, quem bem a utiliza. Então, eu e você somos aqueles que bem utilizam. Nós utilizamos daquilo que é bom, que está na palavra de Deus. E falo aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Porque as nossas palavras, elas podem se tornar bênçãos ou maldição. Bênção
ou maldição. Então, eu vou ter cuidado daquilo que eu vou falar, porque eu posso trazer enfermidades para mim. Amém? A nossa boca deve ser uma boa semeadura. Como tem o princípio bíblico, né, da semente, as palavras têm poder para construir ou para destruir, agindo como sementes que podem produzir frutos em nossa vida e na vida do outro. Sabe, algumas pessoas que foram feridas lá atrás, mas que ainda não liberaram circunstâncias. Aí, pessoas às vezes pensam, eu vou sair dessa igreja, vou para outra, porque às vezes eu não consigo olhar para fulano. Mas quando tem casos, pessoas que vão para aquela outra igreja, encontram as mesmas circunstâncias, as mesmas situações, e que precisa liberar perdão. Né? Pessoas com a raiz de amargura e que precisa liberar. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, se a gente faz essa afirmação contínua da palavra de Deus, né, que eu estou declarando a palavra, eu vou me manter saudável na visão bíblica, caminhando na palavra, andando ligado e trazendo essa verdade para mim. Tem um autor chamado Charles Capps, que ele falou uma verdade tão linda. Ele diz assim: a afirmação contínua da palavra de Deus com fé introduz no meu sistema imunológico uma unção sobrenatural que é capaz de eliminar qualquer doença e enfermidade de forma natural. Eu quero ser esse, querido. Sabe que é blindado. Não chega porque eu sou ungido e tem um sistema imunológico. Pode vir, mas não toca em mim, porque eu tenho dentro de mim a palavra de Deus, que eu ajo em fé. Está tão firmado dentro de mim, que se torna natural ficar livre de qualquer doença e enfermidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso está disponível, queridos. Está disponível. Está disponível. Um sistema imunológico de fé e saúde plena de vida abundante em Deus. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Tendes fé em Deus, sem duvidar. Se Deus falou, vai acontecer. Se tudo aquilo que Ele fez na cruz, eu creio, tomo posse, vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Eu já dei um testemunho uma vez aqui no centro de cura, e eu lembro que um dia eu recebi uma proposta, que foi do nosso pastor Geraldo, para ministrar a palavra. Era fé para curar. Eu lembro como se fosse hoje. Na semana, eu recebi de presente de Satanás um olho com uma irritação, como se fosse um derrame. Ficou vermelho. Vermelho, 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 vivo, bem vermelho. E eu lembro que quando eu acordei e vi aquilo, aí eu sabia que não era nada. Mas alguma coisa estava me incomodando. Mas eu decidi, eu vou declarar a palavra. E eu lembro que meu esposo falou para mim, vamos no médico? Aí eu, bora. Mas eu disse uma palavra. O médico vai dizer que não é nada. Quando eu cheguei lá na consulta, o médico olhou para os olhos e disse, isso não é nada. Coloca esse colírio aqui, que era um colírio simples, que não tinha medicação, ou feito lubrificação. Coloca esse colírio. Mas eu continuei fazendo a minha parte, declarando a palavra. Coloquei o primeiro dia, coloquei o segundo dia, e no terceiro dia, era o dia que ia ser a ministração. Daqui. E, queridos, eu acordei de manhã livre, curada, pelo poder que há no nome de Jesus. E eu sabia, queridos, dentro de mim eu sabia que naquele dia iria acontecer. Dentro de você, tem que ser gerado dentro de você. Não deve vir somente de outra pessoa. Claro que outras pessoas estão crendo e declarando por você. E recebe a cura
pela crença, porque a pessoa está crendo, você recebe. Mas isso está disponível para mim e para você. Amém? Você andar em saúde divina. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia, aleluia. Oh, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Porque foi a tua palavra, Pai, que nos deu vida. E nos deu vida em abundância. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Por mim e pelos meus irmãos, Pai. O Senhor levou na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos curados. Nós somos curados. Nós podemos andar em plenitude de saúde. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que essa verdade, Senhor, seja firmada dentro de mim e na vida dos meus irmãos. Para todo sempre. Andando com a afirmação da palavra de Deus e sendo curados a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigada, queridos. O próximo passo para a gente manter. Existe um passo a passo para a gente manter a nossa cura e andar em saúde divina. Sabe qual é? Você vai saber disso quando fizer a matrícula e fizer a disciplina do Rema. Amém? Glória a Deus pela sua vida, queridos. Obrigada, Deus. Obrigada, pastor Saulo. Obrigada pela oportunidade, Dai. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui, amados, que ouviu essa palavra? E o seu coração pulsou e você ainda não teve um encontro com Jesus. E você deseja, assim, entregar sua vida a Jesus hoje? Tem alguém essa noite? Todos salvos? Aleluia. A ministração foi sobre cura e cremos que a cura já foi liberada. Mas você, se estiver precisando de uma imposição de mãos, eu uno a minha fé com a sua, com toda a igreja. E você será curado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Todos curados? Aleluia! Tem alguém que está precisando, que acredita no batismo do Espírito Santo, porque é um direito seu. Todo nascido de novo tem um direito de ser batizado com o Espírito Santo. Se você está aqui e ainda não foi batizado, aleluia, venha. Acompanhe esse casal que ele vai te direcionar e você será batizado com o Espírito Santo. Amém? Todos batizados? Aleluia! Isso aqui é uma igreja poderosa. Glória a Deus, amados. Graça e paz, amém? Peguei uma palavra que Keila liberou, antecipações. Peguei para mim, amados. Eu não sei o que foi que você pegou essa noite, mas eu sei que eu peguei antecipações, amém? Aleluia. Vamos dizimar e ofertar, amados? Aleluia. Lá em 2 Coríntios 9:7. Eita glória, isso aqui é uma mídia poderosa. Cada um deve decidir em seu coração o quanto dá. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia, glória a Deus. Então não é por obrigação, é porque você tem alegria em dar, amados. Em cumprir um princípio que é o dízimo. Você usufrui, amados, de um ambiente bom, de um ambiente com uma temperatura maravilhosa, conforto, limpo, para que você possa cultuar o Senhor. E isso é devido aos seus dízimos e às suas ofertas. Amém? Então, se assim você deseja fazer, meu querido, se for em espécie, temos os diáconos aqui para te dar um envelope. Se você deseja fazer cartão de crédito, tem a central de informações. Se for o Pix, se você olhar aí na cadeira à sua frente, tem um QR Code. Você faz, só observa se ao fazer está destinado à Igreja Verbo da Vida Paulista. Amém? Aleluia. Glória a Deus, vamos orar. Pega teu envelope, pega teu celular, o teu ponto de contato de fé, o que você assim acreditar, amém, amados? E vamos unir a minha fé com a tua. E aquela palavra que ele liberou hoje de antecipações, aleluia, vai acontecer, amém?